Milionário aceita ir à casa da empregada para não passar a Páscoa sozinho, mas ao final algo acontece. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber histórias em primeira mão. Na cidade de Recife, em um sofisticado condomínio no bairro de Boa Viagem, vivia Eduardo Almeida, um homem cuja existência parecia tirada de um romance contemporâneo. Aos 38 anos, ele era o tipo de pessoa que despertava inveja e admiração. Herdeiro de uma fortuna colossal de sua família portuguesa, Eduardo liderava um conglomerado de negócios no Brasil, mas sua verdadeira paixão não era o trabalho, era viver intensamente. Seus dias eram repletos de almoços em restaurantes premiados, eventos exclusivos e viagens que o levavam aos 4 cantos do planeta. Ele nunca se preocupava com nada além do agora. Era um homem de riso fácil, que amava o som das taças de vinho brindando e que não precisava de companhia para se sentir completo. Pelo menos era o que proclamava a todos. Mas, como em toda grande narrativa, por trás de uma aparência impecável, havia algo que ninguém enxergava. Naquela manhã de abril, o sol brilhava forte no céu pernambucano. Eduardo estava na varanda de seu apartamento com uma vista deslumbrante do mar. Ele folheava distraidamente uma revista de turismo enquanto uma de suas assistentes trazia seu café da manhã. Senhor Almeida, sua viagem para Fernando de Noronha está confirmada. Partida na véspera da Páscoa, como de costume. Deseja revisar os detalhes da pousada? Ele fez um gesto vago, ajeitando os óculos escuros de grife. Noronha era seu destino anual. Um paraíso de praias e exclusividade, onde ele e seu melhor amigo, Rafael, escapavam do fervor pascal e do excesso de sentimentalismo que Eduardo tanto rejeitava. Eduardo era assumidamente cético em relação à Páscoa. Para ele, era apenas uma desculpa para as pessoas fingirem mais afeto e generosidade do que realmente sentiam. Ele preferia o agito das festas com música alta e drinks sofisticados, às trocas de ovos de chocolate acompanhadas de abraços forçados e frases clichês. Rafael, seu amigo inseparável, era o único capaz de convencê-lo a manter qualquer tipo de ritual. Há mais de 10 anos, eles celebravam juntos na mesma pousada de luxo. Rafael era mais que um amigo para Eduardo. Era praticamente um irmão. Juntos, compartilhavam lembranças de viagens, aventuras e, acima de tudo, fugas das responsabilidades emocionais que ambos evitavam. Mas naquele ano, algo estava fora do comum. Rafael parecia hesitante ao telefone quando ligou para acertar os detalhes da viagem. Eduardo, precisamos conversar sobre Noronha, disse ele, com uma pausa que não era típica. Conversar o quê? É nossa tradição. Não vai dizer que está pulando fora, vai? Eduardo riu, mas havia um leve incômodo em sua voz. Do outro lado, Rafael hesitou por um tempo que pareceu eterno antes de responder. Eu conheci uma pessoa, Eduardo, e acho que vou passar a Páscoa com ela. A frase caiu como uma bomba. Uma pessoa? Eduardo repetiu atônito. Rafael, tá brincando, né? É a nossa Páscoa, é o nosso momento. Eu sei, mano, mas tô apaixonado. Não quero perder esse momento com ela. Apaixonado. A palavra soou como uma afronta. Eduardo deu uma risada seca. Sério, Rafael? Amor? Isso é coisa de sonhador. Você sabe disso melhor que ninguém. Mas Rafael não riu. Pelo contrário, sua voz ficou firme. Pode ser, Eduardo, mas pela primeira vez sinto que estou onde preciso estar. Quando a ligação acabou, Eduardo ficou parado, encarando o horizonte com o celular na mão. Uma mistura de descrença e irritação o consumia. Como Rafael podia trocá-lo por algo tão passageiro? Amor? Relacionamentos? Para Eduardo, isso era distração. Ainda assim, algo mais profundo começou a inquietá-lo. Ele estava habituado a ficar só, mas nunca sem Rafael. Era como se o mundo ao seu redor começasse a revelar fissuras que ele não sabia como reparar.
Nos dias seguintes, Eduardo tentou reorganizar seus planos. Procurou outros amigos para acompanhá-lo a Noronha, mas todos estavam ocupados com suas próprias famílias e celebrações. A cada negativa, o vazio aumentava. Pela primeira vez, ele percebeu o quanto dependia daquela tradição com Rafael para encobrir sua própria solidão. Na véspera da Páscoa, o apartamento de Eduardo estava mais silencioso que nunca. Ele dispensou quase todos os funcionários, alegando que queria tranquilidade. Só pediu que Socorro, sua governanta, ficasse até a hora do almoço. O almoço, encomendado de um restaurante renomado, estava na mesa, intocado. Ele vagava pelos corredores amplos, decorados com uma mesa pascal impecável, cheia de ovos coloridos que não tinham significado para ele. O silêncio era quase palpável. Eduardo abriu uma garrafa de vinho, mas, ao encarar a taça vazia à sua frente, sentiu algo que não conseguia nomear. Não era raiva, nem frustração. Era algo mais profundo, mais incômodo. Ele tentou ligar a TV, mas cada comercial pascal parecia ridicularizá-lo. A união da família. O amor é o maior presente. Ele desligou com um movimento brusco e se deixou afundar no sofá. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu o peso de sua vida. Apesar de ter tudo, faltava algo. Mas o quê? Ele não sabia. Pouco antes do meio-dia, Socorro, sua fiel governanta, apareceu dizendo que precisava ir para casa. Sua família a esperava. Ela trabalhava para Eduardo há anos e, como uma figura materna discreta, conhecia cada detalhe de sua rotina, mesmo os que ele tentava ocultar. "Vai passar a Páscoa sozinho, seu Eduardo?", perguntou ela, com uma mistura de preocupação e afeto. "Por escolha, Socorro. Gosto assim." Ele tentou soar descontraído, mas ela não se deixou enganar. "Ninguém gosta de passar a Páscoa sozinho." Socorro o olhou com olhos que viam além das muralhas de arrogância que ele construía. Por um instante, Eduardo pensou em dispensá-la, mas as palavras dela ficaram reverberando em sua mente enquanto ela saía. Sozinho. Era exatamente como ele se sentia. E então, na porta, Socorro hesitou, virou-se e disse algo que mudaria tudo. "Por que o senhor não vem passar a Páscoa com a gente lá em casa? Não é nada chique, mas é de coração." Eduardo riu nervoso, pronto para recusar, mas algo no olhar dela o fez hesitar. "Pense nisso, não é bom ficar só numa data dessas." E com isso, Socorro se foi, deixando Eduardo envolto em silêncio e dúvida. O que Socorro não sabia, e nem Eduardo entendia, era que naquele momento uma porta se abrira. Uma porta que ele temia cruzar, mas que talvez fosse exatamente o que precisava para se salvar de si mesmo. O apartamento de Eduardo estava imerso em um silêncio quase vivo, opressivo. Ele encarava a sala de estar, onde a decoração pascal reluzia sem propósito, e sentia um aperto no peito que não podia ignorar. Os móveis de design, a vista para o mar, o aroma do almoço gourmet que ele não tocara. Tudo parecia zombar dele. Era um cenário sem vida, um palco sem plateia. Por instinto, seus olhos se voltaram para a varanda. Lá fora, as luzes de Recife brilhavam, revelando apartamentos cheios de famílias que se abraçavam e riam, enquanto ele se afundava em sua solidão dourada. Foi então que algo começou a mudar. Ele pensou em Socorro. Socorro estava com ele há mais de uma década. Desde que ele chegou ao Brasil para expandir os negócios da família, ela se tornara uma presença constante, quase imperceptível, mas sempre presente. Apesar de ser governanta, Socorro era mais que alguém que mantinha a casa em ordem. Era um alicerce silencioso. Eduardo evitava falar de sua família. Criado em Lisboa, em um lar onde as aparências valiam mais que laços afetivos, ele aprendeu cedo a não depender de ninguém. Sua mãe, uma mulher obcecada por status, passava mais tempo em eventos sociais que com os filhos. Seu pai,
Um empresário distante via Eduardo e seus irmãos como extensões de seu império. Havia momentos na infância em que ele tentava chamar a atenção dos pais. Certa vez, passou semanas ensaiando para uma apresentação de dança na escola, só para ficar esperando na plateia enquanto outros pais aplaudiam seus filhos. Seus pais não vieram, nunca vinham. A dor do abandono o moldou. Ele aprendeu a não esperar nada de ninguém, a confiar apenas em si mesmo. Quando herdou a fortuna após a morte dos pais em um acidente, cortou laços com os poucos parentes que restavam e decidiu recomeçar no Brasil. Em Recife, encontrou liberdade, mas também uma solidão que disfarçava com festas e viagens. Socorro foi a primeira a tratá-lo com um carinho genuíno. Quando ele chegou a Recife, perdido em um país novo e sem confiar em ninguém, foi ela quem transformou seu apartamento em um lar, mesmo que ele não admitisse. Ela fazia perguntas simples, mas cheias de significado. Já almoçou, seu Eduardo? Dormiu bem? Tá precisando de algo? Ele respondia com frieza, mas o tom dela o confortava. Ela não agia por dever, mas porque parecia se importar de verdade. Naquela manhã, as palavras de Socorro ecoavam em sua mente. Por que não vem passar a Páscoa com a gente? Não é nada chique, mas é de coração. Eduardo balançou a cabeça, tentando afastar a ideia, mas o vazio era insuportável. Ele olhou para a mesa posta com pratos finos, os talheres de prata brilhando sob a luz. Tudo parecia tão sem alma. Respirou fundo e tentou raciocinar. O que tinha a perder? Passar a Páscoa sozinho, preso naquele apartamento imenso, só o faria revisitar memórias que queria esquecer. Pelo menos com Socorro e sua família, ele estaria cercado de vozes, risos e, quem sabe, um pouco de calor humano. Pegando o celular, hesitou antes de ligar. Socorro atendeu, surpresa. Seu Eduardo? Algum problema? Calma. Onde você tá? Não vai embora ainda. Como assim, senhor? Vou com você. A frase saiu antes que ele pudesse recuar. Me espera aí na praça, perto do ponto de ônibus. Do outro lado, Socorro ficou em silêncio por um instante. Então, com uma mistura de surpresa e alegria, respondeu. Tá bom, seu Eduardo. Tô esperando. Após desligar, Eduardo se levantou com uma determinação que não sentia há tempos. Foi até a mesa, colocou o almoço encomendado em recipientes, pegou uma caixa de bombons que comprara para um cliente e separou algumas garrafas de vinho. Ao passar pela sala, viu ovos de Páscoa embrulhados que estavam ali desde o início da semana, destinados a colegas de negócios. Agora teriam outro propósito. Vestindo uma camisa leve, pegou as sacolas e saiu. O ar quente de Recife o envolveu, mas também o revigorou. Dirigiu por alguns minutos até encontrar Socorro no ponto de ônibus, segurando uma sacola simples. Ela estava impecável, como sempre, com um vestido colorido que refletia a energia do Nordeste. Nem acredito que o senhor veio mesmo, disse ela entrando no carro com um sorriso. Pois é, nem eu. Eduardo tentou disfarçar o desconforto com humor. Mas cá estou. Então, bora. Ela indicou o caminho e ele assentiu. Enquanto dirigia pelas ruas de Recife, Socorro falava sobre o que os esperava. Minha filha, Lívia, é quem cuida de tudo. Ela é caprichosa, sabe? Enfeita a casa, cozinha, organiza as brincadeiras. Eduardo ouvia, mas sua mente divagava. Ele não estava acostumado a ser incluído em algo tão simples. Era como se aquele gesto o tirasse de uma bolha que ele mesmo criara. O trajeto levou uns 20 minutos. Ao chegarem, Eduardo parou e observou a casa de Socorro. Era simples, mas tinha um charme único. Luzes coloridas piscavam na varanda e o cheiro de comida caseira escapava pela porta entreaberta. Seja bem-vindo, seu Eduardo, disse Socorro, com um sorriso que misturava gratidão e orgulho. Ele respirou fundo antes de entrar. Ao cruzar a porta, Eduardo sentiu um calor que não vinha só do ambiente, mas da energia daquela casa.
risadas ecoavam da sala. Vozes animadas falavam sobre o almoço, e ao fundo, o som de forró tocava suavemente. E então, no meio daquele caos acolhedor, ele viu Lívia. Ela se virou para ver quem chegara e seus olhos encontraram os dele. Havia algo no sorriso dela que o deixou desarmado. Ele não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. Eduardo deu passos tímidos pela sala pequena e aconchegante de Socorro. O ambiente era um contraste gritante com seu apartamento frio. O ar era quente, vibrante. A casa estava cheia de detalhes que exalavam cuidado. Enfeites de crochê, luzes coloridas em ritmo desordenado e uma mesa com pratos que cheiravam a temperos nordestinos. Mas o que mais o marcou não foi a decoração. Foi a jovem que atravessava a sala, rindo enquanto arrumava ovos de Páscoa artesanais ao lado de uma pequena árvore decorativa. Lívia. Ela se virou ao ouvir os passos da mãe e de Eduardo. Seu rosto, iluminado pelas luzes, tinha uma beleza natural, sem pretensão. Os cabelos cacheados estavam soltos, e seus olhos brilhavam com a alegria daquele dia. "Então você é o famoso seu Eduardo", disse ela, com um sorriso que desmontou qualquer defesa que ele pudesse ter. Por um instante, Eduardo ficou sem palavras. Não era só a aparência de Lívia que o impressionava, mas a forma como ela parecia genuinamente feliz em vê-lo, mesmo sendo um estranho. "Sim, e você deve ser Lívia", respondeu, tentando soar mais à vontade do que estava. Lívia caminhou até ele, estendendo a mão. "Bem-vindo. Espero que não se importe com a bagunça. Aqui a gente faz a Páscoa do nosso jeito." Eduardo apertou a mão dela, sentindo a simplicidade do gesto. "Bagunça! Tá mais pra perfeito!" Enquanto Socorro foi para a cozinha, Eduardo ficou na sala com Lívia e seus irmãos menores, que corriam, rindo e brincando com chapéus de papel. Lívia observava com carinho, mas também com a responsabilidade de quem sabia ser o alicerce daquela família. "Você tem uma família incrível", disse Eduardo, quebrando o silêncio. Lívia sorriu. "Obrigada. Eles são intensos, mas não trocaria por nada. E é você que organiza tudo isso?" "Quase tudo. Minha mãe dá o melhor dela, mas eu gosto de botar a mão na massa. Acho que a Páscoa fica mais especial quando a gente se esforça para criar memórias, mesmo com pouco." A frase ficou na mente de Eduardo. Memórias, mesmo com pouco. Era tão diferente do mundo superficial que ele construíra. O almoço começou logo depois. Sentados à mesa, Eduardo foi apresentado à família. Havia algo reconfortante no caos alegre. As crianças falavam alto. Socorro tentava manter a ordem com carinho e Lívia orquestrava tudo com um sorriso paciente. Quando chegou a hora das brincadeiras, Lívia trouxe um caderno e propôs um jogo de adivinhações. "É tradição aqui", explicou. "Todo mundo conta algo ou faz uma pergunta. Nada de mentir, hein?" A cada rodada, Eduardo ria mais, se abria mais. Quando chegou sua vez, uma criança perguntou: "Você tem uma família grande?" Ele hesitou, o sorriso sumindo por um instante. Sentiu o olhar de Lívia, mas em vez de julgamento, havia curiosidade e empatia. Não mais", respondeu sincero. "Minha família era complicada." Lívia percebeu o peso da resposta, mas em vez de insistir, desviou a conversa com leveza. "Bom, agora você tem pelo menos um dia com a nossa família. E já aviso, a gente é barulhento, mas não morde", disse arrancando risadas. Depois veio a troca de ovos de Páscoa. Não havia luxo nos embrulhos, mas cada sorriso e abraço transborda emoção. Eduardo observava com surpresa e admiração. Quando chegou sua vez, entregou às crianças os bombons que trouxera, e o brilho nos olhos delas foi uma recompensa inesperada. Lívia recebeu um ovo pequeno que Eduardo comprara para um fornecedor. "Acredite nos seus sonhos", dizia a embalagem. Lívia sorriu ao abrir. "Obrigada, seu Eduardo. Parece que alguém sabe que eu adoro um docinho." "Foi só coincidência.
Não te conhecia. Espero que goste, é de coração, respondeu ele, tentando esconder o quanto estava tocado pela gratidão dela por algo tão simples. Então Lívia pegou um pandeiro no canto da sala e começou a tocar uma melodia suave. O som preencheu o ambiente com uma calma que parecia impossível em meio àquela energia. Eduardo não conseguia tirar os olhos dela. Não era só sua habilidade, era a forma como ela colocava o coração em cada nota. Com o passar das horas, as crianças foram dormindo e Socorro decidiu descansar, deixando Eduardo e Lívia sozinhos na sala. Sentados no sofá, a luz das velas pascais iluminava o ambiente. Você parece surpreso, disse Lívia após um silêncio. Com o quê? Com tudo isso. Como se não imaginasse que algo tão simples pudesse ser bom. Eduardo riu, mas era um riso melancólico. Você tá certa. Não estou acostumado com isso. Minha vida sempre foi mais sobre exageros. Mas exageros não sustentam, né? Ele a encarou, surpreso com a profundidade da pergunta. Não, admitiu. Não sustentam. Lívia sorriu, sem dizer nada. Era como se soubesse que ele precisava daquele silêncio para refletir. E você? Perguntou ele, mudando o foco. Não sente falta de algo maior? Viagens, festa, tudo que eu achava essencial? Tenho tudo o que preciso, respondeu ela com simplicidade. Minha família, meus sonhos, minha fé de que coisas boas vêm para quem corre atrás. Eduardo ficou quieto. Pela primeira vez em anos, sentiu uma paz que não vinha de posses, mas de uma conexão verdadeira. Ele sentiu algo novo. Não era só gratidão, era algo mais profundo que ele ainda não sabia nomear. A casa de Socorro estava silenciosa. O relógio marcava quase 5 da manhã, mas Eduardo e Lívia seguiam na sala, sentados perto no sofá. A luz das velas ainda tremulava, lançando sombras suaves. Lá fora, Recife adormecia, mas naquela casa algo despertava. Lívia, descalça, segurava uma xícara de café que preparara. Eduardo, ao lado, mal notava o copo d'água em sua mão. Seus olhos estavam fixos nela enquanto ela falava, cada palavra revelando um pedaço de sua alma. Você sempre foi tão fechado? Perguntou Lívia, com um tom leve, mas olhos sérios. Eduardo deu um riso curto. Não sei se é fechado. Talvez seja proteção. Quando você se acostuma a perder o que importa, parar de se apegar parece mais fácil. Lívia inclinou a cabeça, estudando-o. Perder como? Ele hesitou, mas sentiu que podia ser honesto. Meus pais nunca foram presentes, não tinham tempo para isso. Quando morreram, percebi que não havia o que chorar. Era como perder um costume, não um laço. Deve ter sido duro, disse Lívia, com uma empatia que o fez desviar o olhar. Ele não estava acostumado a esse tipo de compreensão. E você? Perguntou ele. Sempre foi tão otimista? Lívia riu suavemente. Nem sempre, mas aprendi. Crescer com pouco ensina a valorizar o que importa. Minha mãe sempre foi uma lutadora, sabe? Fazia milagre para garantir que eu e meus irmãos nos sentíssemos especiais, mesmo com a mesa vazia. Acho que puxei isso dela. Eduardo sorriu, mas era um sorriso genuíno, cheio de admiração. Você é especial, isso é evidente. Lívia desviou o olhar, um leve rubor nas bochechas. O silêncio que veio não era desconfortável, mas carregado de algo que ambos sentiam, mas não nomeavam. As horas voaram. Falaram sobre os sonhos de Lívia de ser enfermeira, sobre as viagens de Eduardo, sobre momentos difíceis e pequenas vitórias. Quando o sol começou a surgir, Lívia bocejou, cobrindo a boca. Nossa, já tá tão tarde. Ou cedo. Eduardo sorriu. Acho que você nunca vai dormir comigo por perto. E se aproximou dela. Lívia riu, ajeitando a blusa. Preciso descansar. Hoje ainda tem que organizar o almoço. Minha mãe vai me cobrar se eu ficar mole. Eduardo se levantou, relutante em deixá-la ir. Lívia! Sim, sei que é meio
Impulsivo, mas queria te convidar para jantar amanhã. Só nós dois. Quero conversar mais com você. Lívia o olhou, surpresa, mas com gratidão. Vou pensar. Vamos ver como o dia corre. Vou tomar isso como um sim, disse ele, tentando soar confiante, mas com uma ansiedade verdadeira. Ela sorriu antes de sumir pelo corredor, deixando Eduardo sozinho. Ele se sentou, observando as velas se apagarem com o amanhecer. Algo mudara dentro dele, algo que ele não podia ignorar. Então, Eduardo foi embora. Precisava descansar. No fim da tarde, após as celebrações pascais na casa de Socorro, Lívia aceitou o convite de Eduardo. Ele a levou a uma pequena peixaria no bairro de Casa Amarela. Nada luxuosa, mas acolhedora, com uma atmosfera perfeita para a conversa. É estranho te ver aqui, admitiu Lívia, olhando-o do outro lado da mesa. Por quê? Porque você não parece o tipo que se sente à vontade num lugar simples assim. Eduardo ergueu uma sobrancelha brincalhão. Talvez você não me conheça tão bem quanto pensa. Talvez não, ela respondeu, com um sorriso que o desarmou. No jantar, a conversa fluiu naturalmente. Lívia falou sobre seu sonho de trabalhar em um hospital público, ajudando quem mais precisa. Eduardo a ouvia com uma atenção que não sabia possuir. E você? Perguntou Lívia. Qual é o seu sonho, Eduardo? Ele riu melancólico. Não sei se tenho um. Acho que passei tanto tempo correndo atrás do que achava que queria, que nunca parei para pensar no que realmente importa. Talvez seja a hora de descobrir, disse ela, com simplicidade. Após o jantar, Eduardo a levou para casa, mas ficou parado do lado de fora pensando. A conversa com Lívia o tocara de um jeito único. Ele percebeu que sua vida até então fora uma busca por validação, por algo que preenchesse o vazio que sentia desde a infância. Mas nenhum dinheiro ou viagem conseguira isso. Lívia, com sua bondade e simplicidade, mostrava que havia outro caminho. Ele não sabia o que viria, mas não queria perder o que começava a sentir. Naquela noite, Eduardo voltou ao apartamento, mas o vazio de antes não estava lá. Algo mudara. Ele parou diante da mesa pascal, as luzes suaves ainda acesas. Pensou em Lívia, no sorriso dela, na forma como falava da vida, nos sonhos que compartilhava sem medo. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez pudesse encontrar algo real. Mas estaria pronto para isso? Saberia como? A resposta não vinha, mas ele sabia que a busca estava começando. Os dias após a Páscoa foram como um renascimento para Eduardo. Ele passou a visitar a casa de Socorro com frequência, levando bombons para as crianças, flores para Socorro, ou apenas sua presença. Permitia-se mergulhar em um mundo onde simplicidade e afeto valiam mais que qualquer fortuna. Mas não era só a casa de Socorro que o atraía. Lívia, com sua serenidade e visão honesta da vida, tornara-se o centro de seus pensamentos. Ele tentava disfarçar, mas sua vontade de vê-la o fazia inventar pretextos para aparecer. Um dia Socorro, que observava tudo com atenção, não pôde ignorar o que acontecia. No apartamento longe de Lívia, ela falou. Seu Eduardo, disse enquanto arrumava a mesa, o senhor está aparecendo muito lá em casa. Algo mudou? Ele sorriu, meio sem graça. Talvez eu tenha descoberto que gosto mais de lá do que daqui. Socorro parou, tentando decifrar aquelas palavras. Como uma mãe protetora, sentiu uma pontada de preocupação. E Lívia? Perguntou hesitante. Espero que o senhor saiba que ela tem um coração puro. Só peço cuidado. Eduardo entendeu. Sabia que sua fama não era das melhores. O homem das festas e relacionamentos fugazes. Mas, pela primeira vez, quis provar que podia ser diferente. Socorro, disse com uma sinceridade que o surpreendeu. Não sei bem o que estou fazendo, mas prometo, jamais machucaria sua filha. Com o tempo, as visitas de Eduardo viraram rotina. Ele participava de tarefas simples.
lavava pratos, jogava dominó com as crianças, acompanhava Socorro à feira, carregando sacolas como se fosse natural. Algo impensável para o milionário de antes. Esses gestos não passaram despercebidos por Lívia, que via nele uma faceta que poucos conheciam. Uma noite, no quintal da casa, ela o encarou com um sorriso tímido. "Você não parece o mesmo homem que conheci na Páscoa", disse, quase brincando. Eduardo ergueu uma sobrancelha, curioso. "Isso é bom ou ruim?" "É interessante." "Interessante." Ele se inclinou, com um sorriso desafiador. "Preciso melhorar minha reputação com você." Lívia riu, mas seu sorriso ficou sério. "O que te fez mudar, Eduardo?" Ele hesitou, mas não fugiu da verdade. "Você, Lívia, você e sua família me mostraram algo que eu não sabia que queria. Um lar de verdade." Lívia ficou em silêncio, o coração acelerado. Sabia que estava se apaixonando, mas também que Eduardo carregava um passado que podia feri-la. Socorro, vendo a aproximação dos dois, não escondia sua inquietação. Uma noite, enquanto Lívia guardava os pratos, Socorro falou. "Lívia, posso perguntar uma coisa?" "Claro, mãe. O que foi?" "Você e o seu Eduardo, tá ficando sério?" Lívia parou, olhando o chão. "Não sei, mãe. Ele é diferente do que pensei. Me faz sentir coisas novas, mas... Mas você tem medo", completou Socorro. Lívia assentiu. "Ele é tão diferente de mim. Às vezes acho que isso pode ser um problema." Socorro tocou o ombro da filha, preocupada. "Só quero que você seja feliz, minha filha. Mas não quero seu coração machucado. Homens como ele complicam as coisas." Lívia não respondeu, mas as palavras da mãe ecoaram por dias. Alguns dias depois, Eduardo chegou à casa de Socorro mais cedo, trazendo um buquê de girassóis para Lívia. Faltavam poucos dias para o São João, e ele estava amando aquela rotina. Ela o recebeu com um sorriso surpreso, mas não escondeu a timidez. Eles saíram para caminhar pelo bairro, falando sobre a vida, sonhos e pequenas alegrias. Numa pracinha calma, Eduardo parou e olhou para Lívia. "Lívia, preciso dizer uma coisa." "Diga." "Desde que te conheci, minha vida mudou. Você me faz querer ser melhor, alguém digno de você." Lívia sentiu lágrimas nos olhos, mas não falou. Eduardo se aproximou, seus olhos fixos nos dela, e a beijou. Foi um beijo suave, mas cheio de emoção. Ao se afastarem, Lívia o olhou, sentindo que algo irrevogável acontecera. Ficaram ali por horas. Socorro começou a notar que Eduardo mudava. Ele deixou as festas, evitou os velhos círculos sociais e dedicava seu tempo a Lívia e à família. Inclusive começou a ajudar em ações sociais, doando material escolar para crianças de rua. Um dia, Socorro o viu ensinando uma criança a ler e sentiu alívio e esperança. Talvez ele pudesse fazer Lívia feliz. "Você tá diferente, seu Eduardo", disse ela, enquanto ele pegava um copo d'água. "Diferente como?" "Mais humano." Ele sorriu sem responder. Embora Eduardo e Lívia estivessem mais próximos, as diferenças entre seus mundos começaram a aparecer. Um dia, Rafael ligou, convidando-o para uma festa. Eduardo recusou, mas Lívia notou a hesitação. "Sente falta da sua antiga vida?" Eduardo mudou de assunto e logo foi embora. No dia seguinte, a manhã estava calma no apartamento de Eduardo. Pela primeira vez em anos, ele não sentia o peso da rotina luxuosa. Lívia transformara sua vida de um jeito inimaginável. Havia amor, simplicidade e propósito em seus dias. Ele lia um livro indicado por Lívia quando o celular tocou. Faltavam 2 dias para o São João. Era Rafael. Eduardo hesitou antes de atender. Não falavam sério desde o cancelamento da viagem para Noronha. "Rafael?" atendeu, amigável. "Eduardo, meu brother, preciso te contar uma coisa." A voz de Rafael era de frustração. "Acabou com a Fernanda. Não deu certo. Ela era legal, mas não era para ser. A Páscoa com ela foi massa, mas nada bate Noronha."
Eduardo ficou em silêncio, absorvendo a confissão. Sinto muito, Rafael. Relacionamentos são complicados. Complicados? Rafael riu, amargo. Deixa pra lá. Tô pensando, que tal retomarmos os planos? Noronha, não foi na Páscoa, mas pode ser o São João, como antes. Só nós, sem drama, só farra, muitas mulheres e festa todo dia. Eduardo fechou os olhos buscando palavras. Não vou, Rafael. Esse ano é diferente pra mim. Rafael riu, incrédulo. Tá brincando, né? Tá querendo me punir por cancelar a Páscoa. Para com isso, mano. Não é punição, disse Eduardo firme. Minha vida mudou, Rafael. Desde a Páscoa, quando fiquei sozinho, muita coisa mudou. Não sou mais o mesmo. O silêncio foi pesado. Rafael respondeu cético. Mudou como? O que está acontecendo, Eduardo? É complicado. Se quiser, a gente conversa outro dia. Mas, Noronha, não rola para mim, nem agora, nem tão cedo. Rafael resmungou algo e desligou abruptamente, deixando Eduardo com a sensação de que a história não acabara. No dia seguinte, Eduardo ajudava Socorro na cozinha do apartamento, fazendo uma lista para o almoço. Sentia-se à vontade, algo impensável meses atrás. Falava sobre o futuro de Lívia, incentivando-a a estudar quando a campainha tocou. Deve ser entrega, disse Socorro, secando as mãos. Eu abro, disse Eduardo, indo à porta. Ao abrir, viu Rafael, com um misto de curiosidade e irritação. Ele usava um terno impecável, mas sua postura era impaciente. Rafael, começou Eduardo surpreso. O que faz aqui? Vim porque parece que você está falando besteira pelo telefone, disse Rafael, entrando sem convite. Quero conversar. Eduardo suspirou, fechando a porta. Já te disse, não quero mais aquela vida. Não vim falar de viagens, cortou Rafael, incisivo. Quero saber o que está acontecendo com você. Você não é o Eduardo que conheço. O que mudou? Antes que Eduardo respondesse, Rafael o encarou, crítico. Percebeu algo diferente nele. Peraí, disse com uma risada incrédula. É verdade o que ouvi? Você está envolvido com a filha da sua governanta? O que ela fez em uma semana para te deixar assim? O silêncio de Eduardo foi resposta suficiente. Rafael balançou a cabeça atônito. Você tá louco. Eduardo, você sabe o que está fazendo? Essas mulheres sabem jogar. É óbvio que ela está te usando. É um golpe e você está caindo. Na cozinha, Socorro ouviu tudo. Voltara para pegar algo e escutou sem querer. As palavras de Rafael a feriram. Golpe. Essas mulheres. Ela se sentou, segurando a cabeça. Sabia que Eduardo era um homem de mundo, mas não imaginava que seu envolvimento com Lívia geraria tanto julgamento. Temia que as palavras de Rafael pesassem sobre Eduardo. Seus olhos marejaram ao pensar na filha sofrendo. Lívia não merece isso, murmurou. Na sala, Eduardo cerrou os punhos, contendo a raiva. Olhou Rafael, que o encarava com preocupação e desdém. Chega, Rafael, disse frio. Não vou deixar você falar assim de Lívia ou Socorro. Você não sabe nada sobre elas. Sei o suficiente para ver o que está rolando, retrucou Rafael. Você está cego. Elas estão te manipulando, Eduardo. Acho que está na hora de você ir. Rafael abriu a boca para protestar, mas o olhar de Eduardo era firme. Com um suspiro frustrado, pegou seu casaco e foi à porta. Você está errando, Eduardo. E quando perceber, vai ser tarde. Eduardo não respondeu. Esperou a porta fechar antes de soltar um suspiro. Sabia que as palavras de Rafael podiam gerar dúvidas, mas não havia espaço para isso em seu coração. Foi à cozinha e encontrou Socorro sentada, com olhos vermelhos. Sentou-se ao lado dela. Você ouviu, né? Perguntou, suave. Socorro assentiu, sem encará-lo. Socorro, disse, pegando suas mãos. Nunca machucaria Lívia. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. E se ele tiver razão, seu Eduardo? Sussurrou Socorro, finalmente olhando-o. Você vem de um mundo tão diferente e as pessoas vão falar.
Só quero proteger minha filha. Entendo, respondeu Eduardo sincero. Mas confie em mim. Não tô brincando com o coração dela. Pela primeira vez, sinto que tô onde devo estar. Com Lívia, com vocês. Socorro o olhou, buscando a verdade em suas palavras. Assentiu, mas a preocupação permanecia. Enquanto Socorro voltava ao trabalho, Eduardo ficou na cozinha, olhando pela janela. Sabia que seu amor por Lívia era real, mas também que enfrentaria barreiras para prová-lo. Para Socorro, para Lívia e talvez para si mesmo. Mas a dúvida que o consumia era: será que Lívia confiava nele o suficiente para enfrentar o mundo ao seu lado? Naquela noite, o apartamento de Eduardo parecia mais quieto que o normal. Socorro fora embora cedo e Lívia, ao saber que a mãe estava abalada, mandou uma mensagem. Tá tudo bem aí? Minha mãe estava estranha quando chegou. Eduardo encarou o celular com um peso no peito. Sabia que a conversa com Rafael deixara marcas. Lívia merecia saber, mas ele queria o momento certo para explicar. Tá tudo bem, amanhã a gente conversa, respondeu, sem coragem de abordar o assunto. No dia seguinte, Eduardo foi à casa de Socorro cedo. Precisava esclarecer tudo com Socorro e Lívia. Não queria que as palavras de Rafael se espalhassem. Socorro o recebeu com um sorriso tímido, mas havia uma distância emocional. Ele deixou o carro na rua e entrou, trazendo pães de coco comprados na padaria. Lívia tá lá dentro, disse Socorro, apontando a sala. Lívia lia um livro no sofá. Ao vê-lo, fechou o livro e se levantou com um sorriso caloroso. Chegou cedo, disse, abraçando-o. Precisava te ver, respondeu, segurando-a por mais tempo. Ela notou o tom sério e o puxou para o sofá. O que houve? Eduardo respirou fundo. Ontem, Rafael foi lá em casa. Não disse coisas boas, Lívia. Insinuou que você e sua mãe têm segundas intenções comigo, que é um golpe. Lívia o encarou, surpresa e magoada. Levantou-se, andando pela sala. E você? O que acha disso? Acho que ele está errado, disse Eduardo firme. Confio em você, Lívia, mais que em qualquer pessoa. Mas precisava te contar, porque sei que essas palavras podem voltar. Lívia sentou-se ao lado com lágrimas nos olhos. Sabe o que mais dói? Não são as palavras dele, é saber que por causa do seu mundo, sempre vou ter que provar que sou boa o suficiente para estar com você, que o que sinto é verdadeiro. Eduardo segurou suas mãos, olhando-a nos olhos. Você não precisa provar nada, Lívia, não para o Rafael, não para o mundo e nunca para mim. Eu te vejo, sei quem você é. Lívia deixou uma lágrima cair, mas sorriu. É difícil, Eduardo, mas quero enfrentar isso com você. Na cozinha, Socorro ouviu tudo. As palavras de Lívia a cortaram fundo. Sabia que a filha falava a verdade, mas também o quanto o mundo podia ser cruel. Lembrou-se de portas fechadas em sua vida. Por ser mulher, pobre, mãe solteira, sabia como julgavam sem conhecer. Ao ver Eduardo entrar na cozinha, Socorro tentou esconder a preocupação, mas ele notou. Socorro, disse com gentileza, prometo que nunca vou machucar Lívia. Socorro suspirou, liberando as palavras guardadas. Não é só o Senhor. É o que o Senhor representa. Temo que o amor de Lívia por você a coloque numa posição que ela não aguente. O mundo é cruel com quem vem de baixo. Eduardo sentiu o peso. Entendo, Socorro. Mas, desde que conheci Lívia, minha vida ganhou sentido. Ela me fez ver que não quero ser o que o mundo espera. Quero ser digno dela. Socorro o encarou, avaliando. Acredito no Senhor, mas a mudança tem que vir de dentro. Se for verdadeira, Lívia vai sentir. Eduardo assentiu, sabendo que ela estava certa. Na noite de São João, Eduardo se dedicou ainda mais a Lívia e sua família. Comemoraram juntos com fogueira, forró e promessas de que nada abalaria seu amor. Eduardo começou a ajudar Socorro discretamente, oferecendo apoio sem que ela se sentisse comprada.
Mas os rumores começaram. Rafael, sentindo-se traído, espalhou a história entre amigos e logo chegou às redes sociais. Rafael não entendia como Eduardo trocara Noronha por uma festa junina numa casa simples com a governanta e sua família. Decidiu que precisava salvar o amigo. Um site de fofocas publicou que Eduardo Almeida, o solteirão mais cobiçado, estava com a filha de uma governanta. Os comentários eram cruéis e a humilhação parecia inevitável. Quando Lívia viu, ficou em choque. Socorro, em silêncio, mostrava tudo em sua expressão. Eduardo sabia que precisava agir rápido para protegê-las, mas também que seria a maior prova de amor de sua vida. Naquela noite, Eduardo encarou seu reflexo, vendo um homem dividido entre o mundo que construíra e o amor que o transformara. Sabia que enfrentaria desafios, mas estava disposto a lutar por Lívia. Mas será que o amor deles resistiria às pressões do mundo? Ou as sombras do passado de Eduardo e os preconceitos destruiriam o que construíam? A notícia na internet caiu como um temporal sobre Lívia. Pela primeira vez, sentiu o peso de estar com Eduardo. No sofá de casa, celular em mãos, lia comentários que ecoavam seus medos. Golpe do baú. Ela quer o dinheiro dele. Essa filha de governanta planejou tudo. Lívia, para de ler isso, disse Socorro segurando sua mão. Essas pessoas não sabem nada de você, de nós. Mãe, e se elas tiverem razão? Não pertenço a esse mundo. Só queria amá-lo, mas parece que nunca vai bastar, respondeu Lívia, segurando as lágrimas. Socorro apertou sua mão. Minha filha, o que importa é o que vocês sentem. Se o amor de vocês é verdadeiro, vão superar tudo. Embora tentasse ser forte, Lívia sentia o coração apertado. Amar Eduardo era a melhor coisa de sua vida, mas o preço parecia alto. Naquela noite, Eduardo não dormiu. O rosto triste de Lívia o assombrava. Sabia que a exposição era culpa do mundo dele e precisava protegê-la. No escritório, com o celular, tomou uma decisão. Ligou a câmera e começou a gravar. Boa noite, sou Eduardo Almeida e este é um vídeo que nunca pensei que faria. Nos últimos dias, muito foi dito sobre mim e Lívia, a mulher que amo. Vim contar nossa história. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Conheci Lívia na Páscoa. Estava perdido, sozinho, no meu apartamento vazio, quando Socorro, minha governanta há anos, me convidou para passar o dia com a família dela. Foi a melhor decisão que tomei. Naquela casa simples, encontrei algo que nunca tive. Amor verdadeiro, calor humano e a alegria de estar com quem se importa. Olhou a câmera, sério e sincero. Lívia não tá comigo por interesse, tá comigo porque me ama, e eu a amo. Ela me mostrou o que importa na vida e não vou deixar mentiras ou preconceitos mancharem o que temos. Finalizou com um sorriso firme. Sei que o mundo pode ser cruel, mas se você já amou de verdade, peço que compartilhe essa mensagem. O amor é o que temos de mais valioso e nunca vou abrir mão disso. O vídeo foi postado na madrugada. Eduardo esperava pouco, talvez apoio de amigos, mas ao amanhecer viu algo maior. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações em horas. Pessoas de todo o Brasil compartilhavam, com mensagens emocionadas. O amor deles é lindo. Todo mundo merece isso. Preconceito não tem vez. Sejam felizes. Lívia, acordando com notificações, ficou em choque. Ao ver o vídeo, chorou sem controle. Socorro, assistindo, também se emocionou. Pela primeira vez, viu Eduardo como alguém que lutaria por sua filha, custe o que custasse. Com o apoio de milhares, a vida de Lívia mudou. Olhares desconfiados viraram sorrisos e palavras de incentivo. Eduardo fez mudanças. Vendeu o apartamento que considerava uma gaiola dourada e comprou uma casa mais acolhedora. Investiu em projetos sociais, muitos liderados por Lívia. Juntos, criaram um programa de saúde comunitária, realizando o sonho dela de ajudar os mais necessitados. Socorro, antes reticente,
Viu que Eduardo não era mais o milionário superficial. Tornara-se humano, presente, generoso. Continuava trabalhando na casa, cuidando como uma mãe. Preferiu assim. Meses depois, o amor dele só crescia. Eduardo organizou uma celebração na nova casa. Socorro, Lívia e a família estavam lá. Após o jantar, ele pediu a palavra. Há meses eu estava perdido, começou olhando Lívia. Achava que tinha tudo, mas não tinha nada. Até te conhecer. Lívia, você me mostrou o que é amor, família, felicidade. Ajoelhou-se, tirando uma caixinha do bolso. Lívia levou as mãos ao rosto, surpresa. Lívia, quer passar o resto da vida comigo? Lívia, chorando, disse sim, com a voz embargada. A sala explodiu em aplausos e Socorro, no canto, deixou escapar um soluço. Meses depois, casaram-se numa cerimônia simples, cercados de amigos e família. Construíram uma vida de respeito, amor e generosidade. Enquanto dançavam sob as estrelas no casamento, Lívia sussurrou. Nunca imaginei que minha vida seria assim. Você me deu tudo. Eduardo a abraçou, olhos brilhando. Não, Lívia. Você me deu tudo. E agora temos tudo juntos. O amor deles resistiu a preconceitos, julgamentos e desafios. Juntos, provaram que o amor verdadeiro sempre vence. E aí, gostou da história? Se você assistiu até aqui e se emocionou com essa jornada de superação e amor, comenta a palavra Feliz Páscoa aqui nos comentários. Assim, eu vou saber que você acompanhou tudo até o final e adorou a história. E claro, vou deixar um coração para você. Agora não sai do canal. O vídeo que está aparecendo na tela é tão emocionante quanto esse. Tenho certeza que você vai amar. Assiste lá e me conta o que achou.